Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre a redução ao valor recuperável de ativos, né? Que coisa esquisita é essa, né? Mas primeira coisa a gente tem que definir o que é um ativo. Então, desde o começo do curso de contabilidade a gente aprende que ativo é um bem ou um direito. Mas não é todo bem e nem todo direito que é um ativo. Então, para ser um ativo ele tem que ter algumas características, né? A gente pode destacar três. Primeiro, tem que ser pacífico de mensuração, né? Tem que ser passivo de mensuração. Por exemplo, credibilidade. Credibilidade talvez seja o maior ativo de uma empresa de auditoria, mas não está no seu balanço porque não é passível de mensuração de forma objetiva. Então, tem que ser passível de mensuração para ser um ativo. Outra, a empresa tem que ter o controle econômico desse ativo. Então, por exemplo, uma sala alugada não está no ativo da empresa que aluga porque é de terceiros, né? Então, tem que ter essa característica também, tem que ter o controle econômico desse ativo, poder explorar esse ativo. E o terceiro, tem que trazer um benefício econômico futuro. Então, um estoque de fruta podre que vai ser descartado não tem valor econômico, logo não é um ativo. Em função dessa terceira característica que tem a questão do teste de recuperabilidade, que é quando um ativo tem um benefício econômico menor do que o que ele foi registrado na contabilidade, o que ele está registrado na contabilidade. Então, vamos ver como é que funciona e vamos ver alguns conceitos. Primeiro, quando a gente está falando em valor contábil, para fins de teste de recuperabilidade, aqui a gente está falando do valor contábil líquido. O que é o valor contábil líquido? Já é líquido de depreciação acumulada, de exaustão, de amortização. Então, se eu tenho um imobilizado que foi adquirido por 100 mil, então o valor histórico dele é 100 mil, e já tem uma depreciação acumulada de 60 mil, o valor contábil líquido, né, o valor contábil é 40 mil. Esse é o valor contábil que a gente vai trabalhar para fins do teste de recuperabilidade. Outra definição importante é o valor de venda líquido ou o valor justo. Então, o valor de venda líquida é quanto que eu posso vender esse bem de uma forma não forçada, né, uma venda normal, uma venda típica de mercado, já líquido das despesas de vendas, certo? Então, seria o conceito do valor justo, né? Se fosse vender esse bem, por quanto que eu conseguiria? Muitas vezes, para definir esse valor justo, esse valor de bem, né, esse valor de venda, eu dependo de laudos, dependo de avaliações de engenheiros, de corretores. Às vezes é bastante complexo conseguir chegar nesse valor de venda do bem, certo? Um outro conceito é o valor de uso, né? O valor em uso de um bem. O que é? Basicamente uma projeção do fluxo de caixa, das entradas e saídas que esse bem vai trazer, ao longo da vida útil desse bem. Então, se o bem é depreciado em 10 anos, ao longo de 10 anos, esse fluxo de caixa. Ver o que é esse fluxo de caixa livre, né? Esse excedente das entradas e saídas, traz ele a valor presente para uma taxa de desconto, e daí vai chegar quanto que é o valor de uso, né? O valor presente líquido desse ativo, certo? Então, a gente tem aqui valor contábil, valor de venda e o valor em uso. Três definições importantes para o teste de recuperabilidade. Daí eu vou pegar o valor de uso e vou confrontar com o valor de venda, ou o valor justo. Por quê? Né? O maior desses dois vai ser o que eu vou definir como o valor recuperável. Se é mais interessante eu vender do que eu usar, eu vou considerar o valor recuperável o valor de venda. Se é mais interessante eu usar, eu vou considerar o valor recuperável que eu consigo extrair de benefício econômico futuro, o valor de uso, certo? Então, o valor recuperável vai ser o maior entre os dois, o valor de venda e o valor de uso. Esse valor recuperável eu vou confrontar com aquele valor contábil, lembrando que é o valor contábil líquido. Se o valor recuperável for menor do que o valor contábil, ou seja, o benefício econômico que eu vou ter daquele ativo, ele é menor do que ele está registrado na contabilidade, existe perda de recuperabilidade. Eu tenho que fazer o lançamento dessa perda. Se o valor contábil ele for registrado por valor menor do que o valor recuperável, daí eu não tenho que fazer nada. Não existe perda nenhuma. Ok? Agora,
esse teste de recuperabilidade, quando que a empresa tem que fazer? Se a gente for pegar as notas explicativas das maiorias das empresas, vai ter uma nota falando assim: não existe indício de perda de recuperabilidade. Por quê? A empresa ela vai fazer, via de regra, se existe algum indício de perda de recuperabilidade. Qual é a exceção? Se ela tem um ativo intangível de vida útil indefinida, daí nesse caso ela tem que fazer anualmente desse ativo. Agora, tirando essa exceção, que é o ativo intangível de vida útil indefinida, certo? Porque o teste de recuperabilidade que vai ser a forma de baixar ele do balanço para o resultado. Agora, os outros ativos, de uma forma geral, só quando tiver indícios dessa perda de recuperabilidade, ok? Aqui um exemplo, né? Uma máquina com valor de 100 mil, custo histórico, valor de aquisição, uma depreciação acumulada de 41.666, chega o valor contábil líquido, de 58.333. Esse é o valor contábil. Daí eu cheguei a um valor em uso, por meio de um fluxo de caixa descontado trazido a valor presente, né, uma taxa de desconto, em 55 mil, 55.665. E o valor líquido de venda, com base em laudos de avaliação, de 45 mil. Então o valor recuperável vai ser sempre o maior entre o de uso e o de venda. Vou fazer o que é mais interessante para a minha empresa. Então, nesse caso, o valor recuperável ficou igual ao valor em uso, 55.665. Esse valor recuperável eu vou confrontar com o valor contábil. Então, como o valor contábil ele estava superior ao que eu consigo recuperar, superior ao benefício econômico futuro, eu tenho que fazer o lançamento dessa perda no valor de 2.667,41. Certo? Como é que eu vou evidenciar, né, essa operação? Então vai ficar o valor original de 100 mil, embaixo uma conta redutora de depreciação acumulada de 41.666, embaixo uma outra conta redutora de perda e desvalorização de 2.667, e o valor recuperável vai ficar o saldo dessa operação. Como é que é esse lançamento? Basicamente, eu vou debitar uma despesa por desvalorização e eu vou creditar no imobilizado essa desvalorização. Vou creditar no ativo que vai ser uma conta redutora, certo? Claro que a empresa tem que fazer uma série de informações complementares, por exemplo, se usou para o teste de recuperabilidade o valor de uso ou o valor de venda, valor de uso qual foi a taxa de desconto e uma série de informações para deixar bem claro como chegou naquele valor e o impacto, inclusive quais são as evidências que levaram esse teste de recuperabilidade. Certo, pessoal? Com isso, damos nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.